Olá, pessoal. Vamos estudar localização e potência a partir de uma breve análise da curva de contágio do coronavírus. Então, aqui temos a curva de crescimento do coronavírus no Brasil e no mundo, né? Só para vocês observarem que elas têm um comportamento muito semelhante, tipo, todos os países, certo? Tem várias oscilações, mas em certo período de tempo, sempre elas têm um comportamento muito semelhante. Ó, como vocês podem observar aqui, a curva da China, essa vermelha, tem um crescimento inicial aqui, ó, com uma curva muito semelhante à dos outros aqui no seu início. Então, no início aqui na sua de contaminação em massa, né, elas todas têm um comportamento parecido. Que é uma aproximação do gráfico anterior, sem a China, só para poder dar um destaque aqui, a gente conseguir ver o Brasil, que é esse amarelo. Certo? Então, como vocês podem observar aqui dos Estados Unidos, ó, ela demorou para se expandir, né? Mas em um certo período também tem a curva semelhante ao comportamento dos outros países. Então, aqui temos, dessa forma aqui, dá para a gente ver bem melhor quão parecido esse comportamento dessas curvas é com uma curva exponencial. A curva exponencial, ela vai tender o crescimento dela para o infinito. Então, no caso, né, na vida real, a gente tá vivendo aqui a pandemia, não vai permanecer assim por muito tempo esse comportamento. Até porque seria impossível, né? Por como tende ao infinito, a gente não tem infinitas pessoas no mundo. Tem um momento que várias pessoas vão estar infectadas ao mesmo tempo, mas vai ter que essa curva aqui dar uma deitada e não será mais um comportamento exponencial. Então, a análise que a gente vai fazer é apenas desse comportamento aqui inicial que é de uma curva exponencial. Então, fazendo um destaque aqui a evolução do coronavírus no Brasil, que temos aqui desde o primeiro caso, que foi em 26 de fevereiro, até dia 23 de março, certo? Isso aqui foi o período inicial aqui da pandemia. Só para vocês observarem esse comportamento exponencial da curva. Então, nessa análise aqui específica do Brasil, nós podemos observar, durante esse período, um padrão, certo? Que padrão seria esse? Ó, vocês podem notar aqui, ó, dia 17. Dia 17 tem aproximadamente, que digamos, 250 casos, né? 250 casos, ó, que tá entre o 0 e o 500. Aí já dia 19, ó, passa um pouco aqui dos 500 casos. E dia 21 passa de 1.000 casos. Tem aproximadamente 1.000 casos. E dia 23 tem quase 2.000 casos aqui. Então, aproximadamente 2.000 casos. Então, que padrão é esse, ó? Então, para a gente fazer uma estimativa, tem como é aproximadamente 500, aproximadamente 1.000 e aproximadamente 2.000, né? A gente não vai usar os números exatos porque fica muito quebrado. A gente vai usar essa aproximação. Então, dessa forma, usando essa aproximação aí, nós podemos considerar que esse período aqui, ó, de a cada 2 dias, está dobrando o número de casos. Não é, ó? Dia 17, 250, passou 2 dias, foi para 500. Dia 19 tinha 500, passou 2 dias, foi para 1.000 e assim por diante. Então, levando em consideração esse padrão, nós poderíamos fazer uma estimativa dos próximos dias, né? Por exemplo, se eu quiser encontrar quantas pessoas vão estar infectadas dia 27, eu consigo a partir desse padrão. Eu consigo fazer essa estimativa, levando em consideração que a curva ainda está em crescimento exponencial. Então, eu vou tomar como base aqui o dia 19, que no dia 19 eu vou considerar que tinha 500 casos, não é isso?
Então, se dia 19 tinha 500 casos e vai dobrando a cada 2 dias, e eu quero descobrir dia 27, vou fazer o seguinte, ó. 500, que é o meu valor base aqui, vezes 2, quando se passar 2 dias, né? Dia 21, aí, dia 23, multiplica por 2 novamente. Dia 25, multiplica por 2 novamente. Dia 27, multiplica por 2 novamente. Então, é só fazer essa multiplicação. Só que aqui, justamente, eu escrevi dessa forma para a gente entender essa relação da curva exponencial com a potência, porque sempre a gente vai chegar em uma potência. Então, eu posso escrever como sendo 500 vezes 2 elevado à quarta potência, certo? Lembrando aí, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa de 2 elevado a 4. E isso aí, ó, 500, quanto é 2 elevado a 4? 16. 500 vezes 16 dá 8.000. Então, vão ser 8.000 casos. Gente, ó, vocês poderiam dizer, não precisa fazer isso, era só a gente multiplicar aqui dia 23, tinha aproximadamente 2.000, então dia 25 ia ter 4.000, dia 27 ia ter 8.000, tudo bem, pode ser assim também. Eu só destaquei esse ponto aqui para a gente entender a relação da curva exponencial com a potência, certo? Então, vamos continuar. Neste exemplo, nós vamos construir um gráfico dos 4 primeiros dias, considerando que no dia 0 havia um infectado e a cada dia dobra o número de pessoas contaminadas. Olha, esse dia 0 é porque eu não vou colocar datas para não complicar. Então, dia 0 seria o primeiro dia que o ser humano teve contato com o vírus, que a primeira pessoa foi infectada, certo? Então, aqui temos esse gráficozinho quadriculado para a gente se orientar melhor. E vamos fazer umas continhas básicas aqui de potência para vocês observarem. Ó, se dia 0, que foi o dia que teve o primeiro infectado, passa um dia, essa pessoa infecta outra pessoa. Então, agora tem 2 pessoas infectadas. Então, essas 2 pessoas que estão infectadas passam mais um dia e infectam mais 2 pessoas. Então, quer dizer que cada pessoa infecta mais uma pessoa a cada dia. Então, sempre vai dobrar o número de infectados, não é isso? Então, a gente pode considerar o seguinte, ó, que isso é uma potência de 2. É uma potência de 2, onde o expoente é o número de dias. Sim, só pra gente se orientar aqui, ó. Aqui vai ser dias, o eixo horizontal vai ser dias e o vertical vai ser casos. Então, sempre vai ser uma base de uma potência de base 2. Sempre vai ser uma potência de base 2, onde o expoente é o número de dias. Então, no dia 0, temos um infectado, não é isso? Ó, 2 elevado a 0, 1. No dia 1, temos 2 infectados. E essa pessoa que estava infectada aqui já infectou mais uma, ficou 2. 2 elevado a 1 é 2. Então, tá certo também. 2 elevado a 2, 4. Então, passou mais um dia, essas 2 pessoas infectaram mais 2 pessoas, dobrou. Certo? Então, deu para entender que é uma base de 2, né? Então, é só ir fazendo. 2 elevado a 3 vai ser 8 infectados. 2 elevado a 4 vai ser 16. Então, é só a gente ligar os pontinhos aqui, ó. No dia 0, teremos um infectado. No dia 1, 2 infectados. No dia 2, 4 infectados. E no dia 3, 8. 8 pessoas já estariam infectadas. E no dia 4, seriam 16. Então, aqui no gráfico só consegui colocar até 8, porque ia ficar bem compridinho aqui. Só para vocês terem uma ideia, ó.
no período de 4 dias, né, já ia lá para cima para 16 casos. E a curva ficaria dessa maneira aí, que essa curva em verde, certo? Essa seria a curva de evolução do número de casos. Então, vamos fazer outro exemplo aqui com base nos dados do exemplo anterior. Quantas pessoas estariam contaminadas no dia 5 e 10 da infecção? Então, nós já sabemos que vai ser sempre uma potência de base 2. Então, é só preciso considerar o dia. Que no dia 5 de infecção vai ser 2 elevado a 5. No dia 10 da infecção vai ser 2 elevado a 10. Então, é só resolver essa potência que eu tenho uma estimativa. Lembrando que isso é apenas uma estimativa, né? E também não estamos falando no campo da realidade. É apenas um exemplo onde dobraria a cada dia. A gente sabe que a curva não se comporta assim em todo o tempo, certo? Então, nesse exemplo aqui, 2 elevado a quinta. Quando vocês fizerem a multiplicação, né? 2 vezes 2 vezes 2. Ou então também tem gente que já decora essas potências de base 2. 2 elevado a quinta é 32. E 2 elevado a décima é 1024. Então, para vocês terem uma ideia aqui, ó, o comportamento de uma curva exponencial. No dia 5 tinha apenas 32 casos, então uma diferença aqui de apenas 5 dias, né? Uma diferençazinha de 5 dias teve um aumento de quase 1000. Quase 1000. Aproximadamente 1000. Certo? Então, ó, é uma diferença muito grande. Em curto período de tempo, temos um crescimento de número de casos enorme em comparação ao tempo. Vamos dar continuidade, então, aqui, também usando os dados do exemplo anterior, certo? Então, sabendo que o dia 0 foi em uma segunda-feira, em que dia já haviam 256 infectados. Então, esse exemplo é diferente, né? Por que ele é diferente? Porque a gente não tem qual foi o dia, a gente quer descobrir o dia. Então, eu sei, já por base lá nos outros exemplos, que sempre é uma base 2. Mas nesse caso, eu não sei o dia. Então, eu não sei qual é o meu expoente. Mas eu sei que nesse dia aí, iam ter 256 infectados, certo? Quando você fez o cálculo do exemplo anterior, já ia descobrir esse aqui muito facinho, né? Porque para você chegar lá até o 1024, você passou já por 256. Mas vamos reproduzir aqui de uma forma simples. A forma mais básica que tem da gente descobrir isso é só você ir multiplicando 2 por 2 até encontrar o valor de 256, ó. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128 e vezes 2, 256. Então, já encontramos aqui, ó, 256. É só a gente associar esses números aqui, escrevendo da forma de uma potência. Ó, quantos números 2 a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 2 elevado a 8 é 256. Então, o dia que eu quero é dia 8 de infecção, certo? Então, a resposta vai ser dia 8 da infecção. E
Tá perguntando também qual foi o dia da semana, né? Porque já que a gente deduz, como está dizendo que foi em uma segunda-feira, quer saber o dia da semana. Se a gente contar aqui, dia 0 sendo a segunda, nós chegaremos que dia 8 vai ser em uma terça-feira. Então, dia 8 da infecção vai ser em uma terça-feira. E é só isso. Obrigado a todos e fiquem em casa, se protejam. Em breve estaremos juntos de novo, se tudo der certo.